Som. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos dar início ao culto nessa noite. Enquanto os nossos irmãos vão chegando para juntos celebrarmos o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, cuja presença nós nos encontramos. Estamos aqui na presença do Senhor para te adorar, para glorificar o nome do Senhor. Pedimos que o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, que será aqui entoada a Ti. Pedimos que o Seu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar, repreenda todo embaraço, todo empecilho, Senhor. Fala conosco de uma forma especial, a modelo do que o Senhor tem feito aqui nessa casa de oração, como o Senhor falou conosco na noite de ontem. Que essa noite não seja diferente, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor nosso Deus com o hino da harpa cristã. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que já estão presentes aqui e aqueles que estão nos acompanhando na sua casa também. Que Deus os abençoe. Vamos louvar o Senhor nosso Deus, hino do nosso saudoso pastor Paulo Levas Macalão. Vamos louvar o hino 212 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam. Amém, irmãos? Vamos louvar? Isso. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha em luta. Certa que a vitória alcança.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Você que chegou agora, que está em casa nos acompanhando, estamos aqui dentro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureiras, culto da família, buscando a presença do Senhor nessa noite. Domingo é denominado Dia do Senhor, onde nós nos reunimos para buscarmos, para celebrar o nome santo do Senhor Jesus, agradecer a Ele pelo privilégio de poder servi-lo, pelo fôlego de vida, pela vida que nós temos, pela família, pelo emprego, não é verdade? Tempo de pandemia desse, tantas pessoas aí talvez se encontram desempregadas, pessoas passando necessidade. Aí você dá uma olhada para a sua casa e por mais que está passando luta, você vê que nada está te faltando. E Deus, Ele continua trabalhando em prol dos seus filhos, amém? Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, glória a Deus. Noite especial, onde nós estamos na casa do Senhor, nosso Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro da carta aos Filipenses capítulo 3, capítulo 4, texto conhecido. Conhecido nosso. Eu quero ler capítulo 4, versículo 10. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Olha que interessante. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível ao Senhor Deus, o meu Deus, segundo as riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Nós acabamos de ler essa passagem bíblica. Que o Senhor continue falando conosco nessa noite. No nome de Jesus, ó Pai, nós Te glorificamos. Amém? Graças a Deus. Precisa sentar, meus irmãos. Que passagem linda é essa? Os tempos em que nós estamos vivendo, tempos difíceis. De fato, são tempos difíceis, tempos de lutas, tempos de batalhas espirituais, como foi falado aqui pelo Bruno ontem, e também de batalha em outras esferas, como no mundo natural. Nós vemos aí tantas pessoas sendo alcançados e prejudicados com essa
pandemia, pessoas que estão sendo atingidas de forma direta por causa dessa pandemia, irmãos. A empresa que eu trabalho, a gente compra bastante materiais, produtos, e esses dias a gente estava conversando, eu e o patrão ali da empresa, que hoje não basta ter dinheiro, porque muitas das vezes a pessoa hoje tem dinheiro, mas hoje ela não tem matéria-prima para comprar. E quando você acha a matéria-prima para comprar, o preço está exorbitante, está lá em cima. Então os dias são difíceis, os dias são maus, são períodos que nós estamos enfrentando. Talvez eu fale aqui com alguém que está me ouvindo em casa, ou que quem sabe está aqui e a dificuldade bateu na sua casa. E o Senhor vem aqui trazer essa palavra para dizer para mim e para você que nós não venhamos nos desesperar, que Ele está no controle da situação. Assim como disse aqui o apóstolo São Paulo, no versículo 13, se você tiver uma outra tradução bíblica, uma versão atualizada, uma versão NVI, você vai ver que vai dizer assim: em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas. Então nós queremos liberar essa palavra no início desse culto e dizer para você que está me ouvindo, você que está aqui, aguenta firme. É um período difícil, mas você vai passar. Daqui a pouquinho você vai dar a volta por cima e você vai estar cantando o hino da vitória. Amém? É muito fácil a gente cantar o hino da vitória depois que a gente está do outro lado do mar. Difícil é você cantar o hino da vitória quando o mar está fechado. É você orar, é você bendizer o nome do Senhor. Então eu quero te convidar, independente da circunstância que você esteja vivendo, adore o nome do Senhor. Outro exemplo que eu vejo aqui nesse texto, cabe bem a gente aqui falar, que no tempo de dificuldade, infelizmente, as pessoas se revelam. E Deus permite essas coisas acontecerem, para nos deixar mais maduros ainda. No período de dificuldade, seus amigos, muitas das vezes, vai deixar você. Pessoas vão deixar você, e é necessário. E às vezes a gente não entende por que a pessoa me deixou, por que a pessoa saiu, por que a pessoa foi embora, sendo que é um tempo de crise que eu estou vivendo, e é um tempo que eu mais preciso dessa pessoa, e essa pessoa me deixou na mão, essa pessoa me deixou desamparado. E isso acontece para a gente não confiar em pessoas. As pessoas são falhas, as pessoas são cheias de defeitos. E esses mesmos, escute isso, esses mesmos que às vezes fazem isso com a gente, lá na frente, vão passar pela mesma provação que nós passamos. Porque Deus permite que eles passem, né? Eles vão pensar lá na frente: poxa vida, eu poderia ter sido diferente. A pastora Daiane, pegar aqui um exemplo, a pastora Daiane agora nessa crise, ela precisava tanto de mim, e eu deixei ela na mão. Só que agora eu estou passando isso, e agora eu estou sentindo na pele o que eu fiz aquela pessoa passar lá atrás. Em contrapartida, nós também vemos no mesmo texto que Deus levanta pessoas, uma Rafa, para nos ajudar no período da dificuldade. Não se preocupe com aqueles que foram. Confie no Senhor Deus. E Deus está levantando pessoas que vão te ajudar. Nesse caso, a Bíblia Sagrada diz que Paulo, ele recebeu algumas quantias em valores no momento da crise para ajudar ele no ministério. E não foram poucas, mas também ele teve muitos nãos, ele teve muitas pessoas que deixaram ele. Isso faz parte da vida. Na vida a gente nem sempre vai ganhar, vai ter dia que a gente vai perder. Mas faça essa oração como fez o apóstolo Paulo. Eu sei ter abundância, mas também sei que é passar dias difíceis. A diferença do ímpio e daquele que não serve a Deus, ou melhor, daquele que serve a Deus e do ímpio, está exatamente aqui. É que o ímpio, ele coloca um revólver na cabeça, ele dá um tiro. O ímpio, ele coloca uma corda no pescoço e ele se suicida. O crente não. O crente, ele aguenta o tranco, ele vai para os pés de Jesus e ele chora. Ele não olha para os montes, os problemas,
ele olha da onde pode vir o socorro, e o socorro vem do Senhor, amém? Glória a Deus. Dá uma olhada para quem está do seu lado, fala para ele: eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas pode contar comigo, tá bom? Se precisar de um ombro para chorar, fala para ele: chora aqui no meu ombro. Mas mais do que chorar no ombro do amigo, você está na casa de Deus, e Deus, Ele quer ouvir aquilo que você precisa, tá bom? Vamos adorar o Senhor Jesus. Você que veio aqui, que está aqui presente, se puder, vamos ficar em pé, vamos celebrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vamos louvar com o ministério de adoração. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir uma poderosa palavra de Deus ao nosso coração. Hoje é dia de você fala com o Espírito Santo, fala para Ele: me ajuda a interceder, me ajuda a orar, me dá força para suportar os dias difíceis. Glória a Deus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos que o Espírito Santo estaria aqui, o Senhor Deus estaria aqui, o Senhor Jesus estaria, a Trindade está nesse lugar. E o Senhor falou comigo: diga para o meu povo que haverá tempos e tempos na vida deles. Haverá tempos que vocês vão estar saltitando de alegria, vocês vão estar mostrando alegria para todo mundo, ânimo para todo mundo, mas haverá tempos também que a gente vai estar triste, a gente vai estar chorando, e não tem pecado nenhum nisso, porque Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, se há tempo para todas as coisas, há tempo também de chorar, há tempo de sofrer, há tempo de sentir dor, mas para esses momentos de dificuldade, o Senhor nunca nos deixou sozinhos, mas Ele nos enviou o Espírito Santo Consolador para nos consolar. Então eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas saiba que o Espírito Santo está presente nesse lugar. Então feche os seus olhos e sinta a presença do meigo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, nem sei como devo pedir, mas Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Eu estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Eu estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que
Deus sabe a dor que estou sentindo. O meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Eu estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. O meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, glorificado seja o teu nome. Tu és digno de toda a nossa adoração, Senhor. Mesmo que seja sacrifício de louvor, Pai. Mesmo que seja no sacrifício de louvor, Senhor, mas nós sacrificamos todo o nosso tempo, Senhor. Todo o nosso ânimo, Deus, nessa noite, Pai. Eu sei que entrou pessoas aqui nesse lugar, Senhor, que vieram aqui com muita dificuldade, mas chegaram aqui porque o Senhor é especial, porque o Senhor é importante, porque o Senhor é honrado, porque o Senhor é exaltado, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor reina, porque o Senhor nos guarda, e nós reconhecemos isso, Pai. Por isso tu tens toda a liberdade neste lugar. A casa aqui é sua, Deus. A casa é sua, Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tem liberdade aqui, Espírito Santo. Oh, eu sou da casa, da morada, eu
um pouquinho alto, não tá, gente? Tá ou não tá? Seja sincero. Tá alto. A gente já conversando com os meninos aqui esses dias, a gente vai estar providenciando aí um aquário aqui para a igreja, tá bom? Por causa da acústica. A igreja aqui, quando foi feita, fizeram no modelo de um barracão. E às vezes não se preocuparam tanto com a questão da altura, da logística do lugar. E um pouquinho que sobe o som aqui, o que acontece? Ele equaliza aqui dentro. Daí ele aumenta mais ainda o som. Que a igreja deveria ter aqui no mínimo mais uns 4, 5 metros para cima, para dar uma equalização boa. Mas já que a gente não vai fazer isso, então nós estamos providenciando aí um aquário, tá bom? Alguns irmãos também da nave da igreja se pronunciarem, nos ajudarem, contribuir. Não fica barato, irmãos, né, Johnny? Não é barato, né, Johnny? Fica aí mais ou menos, a gente já foi atrás. Nada aí uns 2 a 3 mil reais, só um aquário. O que acontece? Aí vai um aquário para bateria, não que o Ali ficou com a bateria alta, né? Mas o que acontece? A gente vai microfonar daí, aí os outros instrumentos, igual a guitarra, o baixo, os outros teclados, vai tudo ter que abaixar junto, por causa da bateria estar no baixo, entendeu? Como eles ficam próximos, às vezes eles não têm noção e acabam passando um pouquinho o som. Não é culpa deles. Existe um problema e o problema tem que ser solucionado, não é verdade? Então, ore a Deus. Acho que terça-feira o rapaz vai vir aqui, né? Acho que terça-feira vai vir aqui tirar a medida. Aí a gente já vai ter certinho o valor, como que vai ficar. Então eu peço que os irmãos também contribuam, tá bom? Nos ajude aí, contribuir. Isso é para melhorar o ambiente do culto, onde vocês vêm para adorar o Senhor Jesus. E também quando vocês trazerem os visitantes chegar aqui, sentir aquele somzinho, um ambiente gostoso, vai ser uma bênção, tá bom? Vamos ofertar na casa do Senhor nesse momento. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, esse é o momento de nós contribuirmos na casa do Senhor Jesus, amém? Você que está nos acompanhando aí na live, também sentindo o coração, pastor, eu estou aqui assistindo e sentindo o coração de ajudar também vocês aí com valor. Entre em contato conosco, nos envie uma mensagem. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado no nome de Jesus, amém? Nós vamos louvar um hino, o hino sacro, já conhecido dos irmãos, é um hino antigo. Enquanto nós louvamos esse hino, nós vamos ofertar na casa do Senhor, nosso Deus, amém? Glória a Deus. Vamos louvar, porque dele e por ele. Te louvamos, Senhor. Recebe a nossa adoração, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh
saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. a igreja, só a igreja louvando ao Senhor, a Ele a glória. A Ele a glória, a igreja, a Ele a... Se você tiver glória para dar para Ele, esse é o momento. Porque assim a gente só pode dar algo que a gente tem para oferecer. Para sempre, amém. Toda glória a Ele. Esse é o louvor da sua noiva que te adora, Senhor. Pra sempre, amém. Toda glória a Ele. Pra sempre, amém. Toda glória. A Ele a glória. Enquanto você não dá glória, eu não vou parar de cantar a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Levanta sua mão lá em cima, diga para Ele, diga para Ele. A Ele a glória, pra sempre, amém. Aplauda o Senhor Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória, exaltação. Ele é o centro do culto. Ele sempre será o centro do culto. Se a gente vir no culto e não entender que Ele é o centro, que Ele merece a honra, que Ele merece a glória, Ele merece o louvor, as coisas vão acontecer na pessoa do lado, milagres vão chegar na porta de alguém, a pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo, vai sentir o poder de Deus. Agora, se você vem no culto, você não entrega a glória que é devida a Ele, as coisas não acontecem. E a face do Senhor, ela só se direciona para alguém, quando esse alguém entende que o único que merece a honra e a glória é o Senhor Jesus. Esses dias atrás eu disse aqui, e torno a repetir, dentro de um culto,
existem vários cultos sendo prestados, individuais. E Deus, ele recebe o culto de cada indivíduo de forma individual. Ele recebe o da coletividade, mas também ele contempla o culto individual. E o culto individual, não tem como eu levar você junto comigo. Esse é eu e ele. Ele sabe se o que eu estou fazendo de fato é um culto, ou se é um show, se é uma apresentação. Ele sabe se aquilo que eu estou fazendo é sincero ou se não é sincero. Mas uma coisa é certa, o culto ele é individual. A partir do momento que você entrou aqui dentro, tem que tomar muito cuidado, que o ambiente é um ambiente de adoração. E aqui qualquer coisinha você pode perder esse momento, esse ambiente, quando Deus está presente no culto. É uma mensagem no WhatsApp, é uma ligação de alguém que te liga, é o irmão que está do seu lado que começa a bater papo com você. E às vezes a gente precisa ser, não é que a gente quer ser chato, mas às vezes a gente precisa dizer, não, vamos prestar atenção lá que a gente está no culto. Por quê? Porque senão a gente vem e a gente vai, a gente vem e a gente vai, e nada acontece. Mas quando você vem e entende o que é prestar um culto, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, ó, estou achando que ele está embriagado, acho que ele bebeu muito mosto, muito vinho. Assim como Eli achou que Ana estava. Na verdade, aquele culto dela era diferente dos outros. Aí ela falou assim, não, meu Senhor, sua serva não está embriagada, ao contrário, ela está atribulada de espírito. Então que você não perca esse momento do culto. Você na sua casa, eu sei que quem está em casa é pior ainda. Vou falar aqui algo para os irmãos que escolhem não vir na igreja e ficar em casa assistindo pela live. Cara, como é que você consegue? Eu lembro quando a gente tinha que fazer o culto, né, Diego? A gente vinha aqui e às vezes acontecia da gente ficar em casa no meio de semana assistindo o culto. A gente já tinha uma dificuldade de pregar sem ter ninguém aqui. Aí eu ficava pensando, Jesus, como é que o povo está fazendo para participar do culto através do celular? Porque não é a mesma coisa, gente. Aqui a gente tem um calor humano, a gente sente, esse ambiente aqui é gostoso. Agora você que está em casa, é mais fácil você dispersar. É alguém que passa correndo na frente, é uma panela de pressão que está ligada para fazer a janta, é um churrasco que o vizinho está fazendo, é mais difícil ainda. Então, você na sua casa também, aproveita esse momento do culto. Você está na sua casa aí, conversa com a esposa, com os filhos, separe esse momento. Você que está impossibilitado de vir, tá bom? Que faz parte do grupo de risco, fica ligado que o papai quer falar com a gente hoje. Amém, irmãos? Quero chamar aqui o Diego. Vem cá, Diego. Vai estar ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Amém? Até agora foi a gente que falou. Nós falamos com Deus, nós louvamos a Ele. Agora vai ser um momento que Deus vai falar conosco. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Assentado como vocês estão, não precisa ficar de pé. Pai, cuja presença nós nos encontramos, está o seu servo que vai ministrar a sua palavra. Usa ele mais uma vez, ó Pai. Fala não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, no nome de Jesus, amém. Gostaria de pedir a algum diácono ou diaconisa para providenciar uma água aqui, nosso evangelista Diego. Paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus Filho, Jesus Cristo, louvado seja o Espírito Santo. Que essa paz, esse poder, que essa fé que é produzida em nós, no momento da adoração, no momento do culto, ela seja sempre multiplicada em cada um de nós aqui, na vida de quem nos acompanha pela live, pela gravação, posteriormente, que não seja em vão, você está assistindo, que você seja tocado e abençoado, e que queira sim, de fato, o mais rápido possível,
dentro das possibilidades da pandemia, da questão da saúde, que você possa estar conosco aqui na igreja, ou você que é de outra cidade, possa estar procurando cultuar presencialmente dentro das possibilidades. Porque esse é o Evangelho, ele é o clímax do que Deus pede de nós, é o amor. E o amor requer comunhão. Seria hipocrisia do cristão pregar e dizer que é melhor ele cultuar no lar, porque tem muito problema na igreja, tem muito problema com os irmãos, com os demais cristãos. Que evangelho seria este que não é baseado no amor, aonde requer compreensão, aonde requer que a gente entenda o problema do próximo, os defeitos do próximo e assim por diante. E essa comunhão que o Senhor quer de nós, Ele já pedia para os seus discípulos. Ele conhecia seus discípulos, Ele não chamou super crentes, Ele não chamou super-heróis da fé. Ainda que a carta aos Hebreus venha registrar homens e mulheres do Antigo Testamento apelidados de heróis da fé, eles eram seres humanos que também tinham as dificuldades, e uma delas também era a comunhão com o próximo. Leia comigo Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31. Eu acho que vai ser uma mensagem, na questão de tempo, não vai ser muito longa, mas é isso que deu no meu coração ontem à noite, no meio do culto. O Senhor me fez lembrar deste texto, deste versículo, que fala exatamente com um discípulo que estava no meio de outros discípulos. E esse texto aqui vai ter todo um contexto ao redor, onde Jesus está os ensinando. São os últimos ensinamentos antes do mestre ser entregue. E são coisas minuciosas, coisas muito importantes para a vida do cristão. Olha o que diz o texto em Lucas 22, a partir do verso 31, quando Pedro é avisado. Jesus fala com Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Amém? Você viu? Eu não sei se você já tinha lido, apesar de eu não ter dado uma olhada em outras traduções, mas o texto original ele vai se arremeter a isso que Jesus disse para Pedro mesmo. Jesus está alertando Pedro. Jesus está falando da guerra espiritual, Bruno, que acontece no mundo invisível. E Satanás querendo tragar cada um de nós. E ele abre o olho de Pedro. E depois de dar esse alerta para Pedro, e dizer dessa vontade do inimigo que quer tragar cada um, Jesus também mostra que Ele intercede, que Ele cuida, que Ele protege, que Ele tem autoridade nesse mundo espiritual, desde antes da sua morte e ressurreição, mesmo ainda estando no seu ministério terreno. Jesus já mostra que tinha autoridade nesse mundo espiritual. Ele já mostra que Ele enxergava essa batalha espiritual. O mesmo Jesus,
que tinha fome, que tinha sede, que tinha cansaço, o mesmo Jesus que teve medo no Getsêmani, quando ele orava, pedindo a Deus para, se possível for, passar aquele cálice, esse mesmo Jesus, ele também enxergava o mundo espiritual, ele também conseguia entender toda a guerra, ele conseguia entender toda a adversidade humana, ele conseguia entender todas as nossas dificuldades, e ele sabia, quando ele olhava para nós, ele sabia das nossas debilidades, dos nossos defeitos, daquilo que nós sofríamos no dia a dia, por causa do pecado original. Aliás, ele estava ali para consertar esse problema. Mas ele olhava isso e também olhava a aflição que passávamos por ataque do inimigo, por ataque do mundo espiritual. Porque uma coisa levava a outra. O pecado original trazia todos os defeitos, todas as enfermidades e trazia os demais pecados que por sua vez dava brecha, dava legalidade para a opressão espiritual nesse mundo invisível. E Jesus mostra, desde esse tempo ainda, ele estando na terra, ele mostra que ele enxergava esse mundo espiritual, e ele também mostra que ele tinha autoridade para, mesmo estando lá na terra, ou melhor, aqui na terra, naquele tempo, ele também podia agir, interceder, ter autoridade, ter respeito, ele falar algo e os anjos ou os demônios terem que obedecer, mesmo estando ainda naquela fase terrena. Mas ele também mostra que ele age, ele mostra que ele está vendo, ele mostra que ele está contemplando, e ele também mostra uma realidade para Pedro. Ele mostra uma realidade, na verdade, para todos os discípulos. Às vezes, do pouco que a gente ouve deste texto, porque às vezes a gente negligencia ele, porque não é um texto triunfalista, aí a gente vai ouvir pregar pouco, e a gente mesmo, como pregador, vamos pregar pouco sobre isso, porque está falando de um defeito de um santo da igreja, da igreja primitiva, que é Pedro. Então a gente vai ouvir pouco, mas do pouco que a gente ouve, a gente vai ouvir somente da falha de Pedro. Porque Jesus fala para Pedro: Pedro, quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Mas que contexto que estamos aqui? Jesus está falando com Pedro quando eles estão no barco, depois da pesca maravilhosa, onde Pedro está acabando de conhecer o mestre. Ou melhor, seu irmão André já tinha dado um toque para ele: ó, João Batista apontou o Messias para nós e queremos que você o conheça. Ou ele está na casa de Pedro, curando a sogra dele, e falando para Pedro: Pedro, eu sou o Messias, eu sou quem vocês aguardam. Ou seja, não está no começo. Isso daqui, se a gente for sincero, a gente vai pegar para nós, na condição de discípulos, na condição de pregadores, na condição de mestres, na condição de profetas, na condição de íntimos de Deus. Mesmo assim, a gente vai ter a coragem, a sinceridade de se colocar na condição de Pedro. Porque Pedro já faz 3 anos que anda com Jesus. E Jesus está falando para Pedro: Pedro, estamos no final aqui. Estamos quase acabando o curso. Estamos quase acabando a faculdade da fé, que vai mudar o mundo, que vai virar a Terra, o planeta Terra de ponta cabeça, que vai dividir a história, que vai ter o mundo antes e o mundo pós isso que eu estou ensinando para você. Que até os ateus vão ter que datar e colocar antes e depois de mim. Nós vamos entrar na história, nós estamos entrando na história, e vamos deixar o mundo de ponta cabeça, o mundo inteiro. Nunca mais será o mesmo dentro de tudo isso, Pedro, que você está vivendo comigo. Daquilo que vai começar através de você e desses 10 que aqui estão. Só que Jesus ainda fala para Pedro: mas Pedro,
quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. E aí entra o nosso dilema, crente, cristão, seja novo convertido, ou seja um senhor. Com todo o respeito aos às gerações que nos antecederam. Porque tinha defeito na fase de vocês e tem defeito na nossa. Tem qualidade na fase de vocês, por isso estamos aqui. Vocês oraram para a gente aparecer, para a gente vir fazer, dar continuidade. E tem algumas qualidades na nossa também. Mas, na questão pessoal, existe um processo na vida de cada um que independe de quanto tempo faz que você está servindo a Jesus, de quanto tempo faz que eu estou servindo a Jesus, e de quanto, num grau de espiritualidade, do quanto eu posso ser usado por Jesus, independe disso também. Por quê? Como eu disse, já está no final. Sabe o que Pedro já viveu aqui? Pedro já andou por cima das águas. Pedro rompeu com as leis da física, um homem adulto andando sobre as águas, e depois ele afunda, mas ele anda sobre as águas. Que vê isso acontecer também, rompendo todas as leis naturais, quando Jesus dá graça ao Pai e fala para ele e para os demais discípulos, reparte o pão e vai distribuindo, e aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimenta 15.000 pessoas, ao ponto de sobrar. Pedro está vivendo isso. Então não é o grau, a intensidade com que nós somos usados pelo Senhor é que vai medir se eu já sou um convertido ou não. Olha que dilema. Eu, particularmente, tem tanta coisa na Bíblia que me dá um nó, essa aqui é uma delas. Dá um nó na cabeça. Mas Pedro está entre os 70 que são enviados, sem alforje, sem alimento, sem pão, sem sandália extra, e sai para anunciar as boas novas, e depois voltam dizendo que não faltou nada para eles, e além disso, o reino espiritual, esse reino invisível que Jesus já tinha começado a ensinar para eles, quando eles estavam divulgando o Evangelho, quando eles estavam propagando as boas novas, então os demônios se manifestavam, e talvez eles poderiam ficar com medo, mas aí um lembrava do ensinamento do mestre e dava um toque, ei, lembra que o mestre expulsa, e talvez ali na prática, talvez ali eles tentando pôr em prática o ensinamento, eles poderiam falar, sai em nome de Pedro, está expulso em nome de João, e não funcionava. Aí eles falavam, que tal a gente falar em nome do Senhor? Aí eles falavam, sai em nome de Jesus, e o reino espiritual estremecia, e o reino que era invisível, mas que causava grandes males na humanidade, esses demônios tinham que sair, tinham que ir embora, pessoas eram libertas, e então Pedro e os outros 69 discípulos voltam regozijando, Senhor, em teu nome, o reino espiritual se dobra diante de nós. Mas aí Jesus responde, não precisa se alegrar com isso, o mais importante, o que é para vocês se alegrarem, é que o nome de vocês está escrito no livro da vida, está lá em cima o nome escrito desde a fundação, e ninguém pode apagar, esses demônios não podem apagar, o pecado de vocês não pode apagar, se vocês desistirem da caminhada, ainda que lá no final, eu te pego de volta, eu te tiro das águas que você está se afundando, te coloco de pé, firma os seus pés sobre a rocha, porque o seu nome está escrito lá, e ninguém pode apagar, porque é escrito com o meu sangue. Glória a Deus. Aí Pedro e os discípulos estão passando
vivendo um monte de coisa, um monte de milagres. Estão fazendo proezas. Coisas maravilhosas, sobrenaturais passam a acontecer. E Pedro faz milagres. Deus, olha que lindo isso daqui. Olha, quando os discípulos são perguntados, questionados pelo mestre, quando o mestre pergunta o que dizem ser o Filho do Homem, quem diz ser eu? E os discípulos, uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista que ressuscitou dos mortos, ou um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a frente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, bem-aventurado é Simão, filho de Jonas. Sabe por quê? Você é bem-aventurado? Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai te revelou. Nossa, que lindo, que bonito, isso acontece agora. Acontece depois da reconciliação. Mas Pedro passa na linha do tempo do plano espiritual. Deus se comunica, havia 400 anos de silêncio dos profetas. Deus não usava ninguém, usou João Batista pregando o arrependimento e mostrou para ele o Cristo. Mas não usava ninguém, Jesus era que otorgava o poder, a autoridade para eles. Ninguém tinha contato com o Pai, o Espírito Santo não habitava em ninguém. E Pedro, sabe-se lá como, tem uma visitação de Deus, aonde Deus revela quem é o Filho para Pedro. Aí vem um nível diferente para Pedro. Porque Pedro parece comigo. Pedro parece com a gente. Porque ele é humano. Pedro agora começa a se destacar no meio dos discípulos. Vai ter algo especial, tem que chamar Pedro, Tiago e João. Vai ter algo que é necessário os discípulos falarem, quem tem que falar é Pedro. Quando uma grande multidão começa a abandonar o Senhor, Jesus olha para os 12 e fala, e vocês vão também? Aí os caras têm que cutucar Pedro, vai lá, fala por nós. Ou ele simplesmente toma a frente mais uma vez e diz, não, para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então Pedro se destaca. Pedro começa a parecer maior que os outros, mais especial. João também se destaca. João começa a ser chamado o discípulo a qual Jesus amava. Sendo que Jesus amava a todos, mas no meio da comunidade, alguns vão se destacar, mas aos olhos de Deus todos são iguais. O problema é que os olhos nossos aqui, a gente olha para o destaque, esquecendo que Deus olha para nós e nos nivela por igual, todos filhos. Mas alguns vão se destacar não porque são amados, mais do que os outros. Nem mais, nem menos. Apenas vai ser assim, e muitas coisas não vamos entender. Não vamos entender porque o ímpio prospera tanto e o filho de Deus muitas vezes padece tanto. Não vamos entender porque tantas injustiças acontecem no mundo, principalmente com crianças. Não temos resposta para tudo. Mas cremos que mesmo no meio de tudo isso há um Deus mantendo todas as coisas e fazendo justiça. E o que importa, na verdade, que a Bíblia nos ensina é a eternidade e não aqui a terra. Porque se só importar aqui a terra, se só importar aqui na terra, não compensa. Não faz sentido. Se só importar aqui na terra, não está valendo a pena. Entendeu? Se a gente pregar
Para você que nos ouve pela internet, que você vai ter uma vida, uma melhora, eu vou falar que é verdade, o Evangelho transforma, você vai melhorar e vai colher grandes frutos, sua família vai melhorar, você vai trabalhar, as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer. Mas vão acontecer, os milagres vão acontecer, mas tudo não vai extrapolar do plano e do projeto de Deus. Ou seja, eu não vou usar uma isca e dizer para você vir para o reino de Deus que você vai se tornar um milionário ou um cara famoso. Jesus diz que quem atenta para as coisas dos homens é Satanás e seus adeptos. Então, não faria sentido apenas olhar para as coisas que acontecem aqui na terra. Então, dentro dessa linha de raciocínio, eu vou conseguir entender que muitas vezes eu não vou conseguir um destaque, que muitas vezes eu não vou conseguir um reconhecimento, que muitas vezes eu não vou brilhar aqui nessa terra. Mas a Bíblia diz que o menor aqui será o maior lá. O problema é que eu não me contento com essa promessa. Você não se contenta com essa promessa. E a gente se frustra pela falta de sucesso em muitas áreas da nossa vida. Então, consigamos compreender e entender que alguns vão se destacar, e talvez eu não vou conseguir um destaque, mas não é por isso que eu não sou amado de Deus. E Pedro, no meio dos discípulos, está se destacando. E ele vai enfrentar um problema interno. Todos nós estamos sujeitos. Ele começa também a pensar que ele é o melhor. Os demais também começam a pensar que ele é o melhor. E agora está chegando perto da glória, está chegando perto de Jesus entrar em Jerusalém. Ou dentro da cronologia, não sei, eu não lembro exatamente se Jesus já entrou em Jerusalém e foi aclamado como rei. Que agora a mãe de Tiago e João, que são irmãos, que eram outros que também se destacavam um pouquinho abaixo de Pedro, ela chega no mestre e fala: Senhor, permita que meus dois filhos sentem-se um à sua direita e o outro à sua esquerda no seu reino. Ou seja, estava querendo puxar o tapete de Pedro, porque Pedro que estava se destacando. E daí existe isso, e no meio dos discípulos vai existir, e vai existir de uma forma que eles não conseguem disfarçar, sabe? Porque é normal a gente ter alguma espécie de sentimento esse da nossa natureza caída, um pouco de egocentrismo e um pouco de arrogância, ainda que seja normal, mas não seja bom para a nossa vida espiritual, vai existir, mas às vezes conseguimos abafar aquilo, e fica só dentro de nós, e a gente luta com a gente mesmo. Mas tem gente que não consegue nem disfarçar, exala a arrogância, exala a superioridade. Poderia citar N exemplos de tanto líder, de tantas igrejas grandes, que exalam arrogância, soberba, falando de uma coisa que nem é deles, que é a igreja do Senhor, se exaltando. Mas os discípulos estavam num nível que eles não estavam mais conseguindo esconder, abafar aquilo dentro deles, e eles começam a externar aquilo, começam a debater perto de Jesus. E não foi uma vez apenas que Jesus repreende eles, quando eles estavam querendo saber quem era o maior dentre eles. Jesus pega uma criança e fala: tem que ser igual a ele. Se não for igual a criança, vocês não herdarão. Seja semelhante a um pequenino destes.
Só que parece que a palavra não entra. Já foi assim comigo e com você. Quando a gente ouve a palavra e a gente fala, essa palavra falou comigo, a partir de segunda-feira é uma nova postura, a partir de segunda-feira, ou de ainda hoje à noite, é uma nova mentalidade. A partir de hoje eu fecho as brechas para o inimigo, eu fecho as brechas para o pecado, eu corrijo isso em minha vida, eu coloco em prática, porque essa palavra falou comigo. Eu chorei no culto, eu recebi a presença do Espírito Santo, eu falei línguas estranhas, eu me emocionei na presença, Ele falou comigo, queimou meu coração. Mas depois a palavra saía do coração e os mesmos erros voltavam à tona. Os discípulos ouviam, ficavam maravilhados com o seu ensinamento, mas depois voltavam e caíam no mesmo erro. E agora eles estão no final do curso, estão na última ceia. O mestre quer se abrir com eles. O mestre permite que Judas vai. Faz logo o que você tem que fazer. E Judas vai, ele precisa se abrir. Ele quer se abrir com eles, quer falar que está com medo, que está com pavor. A ira de Deus está para ser derramada somente sobre um homem. Ele não está com pavor dos pregos, ele não está com medo da coroa de espinho, ele não está com medo da frustração de ver Pedro abandonar ele, porque ele avisa Pedro, você vai me negar. Ele não está com medo da multidão que cantava Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, e dessa mesma multidão depois dizer, crucifica-o, crucifica-o. Ele não está com medo disso. Ele não está com medo de soldado romano, ele não está com medo de sinédrio judeu. Ele está com pavor, é da ira do Deus vivo. Ele sabe a grandeza do Pai, e ele fala depois lá na frente, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele sabe, ele é a palavra do Pai, e a palavra diz, horrenda coisa é cair na mão deste Deus vivo. Ele quer se abrir com os seus melhores amigos. E de repente os amigos estão conversando sobre quem é o maior de nós. É a última ceia. E talvez Pedro está sobressaindo ali nas ideias. Talvez Pedro está se destacando de novo. Eu já visto que eles entraram ali naquela sala, naquele lugar preparado para a ceia. Tinha uma bacia com água, tinha uma toalha, ou não sei se tinha toalha, mas tinha uma bacia com água para purificação. Mas eles não tinham um escravo que andavam com eles. A casa era emprestada. Então eles passam pela água com as suas sandálias empoeiradas, com seus pés empoeirados, porque a sandália da época deixava os pés expostos. As ruas não pavimentadas de Jerusalém empoeiravam os seus pés. Então normal seria entrar na casa e o menor dos servos ou o escravo da casa pegasse a bacia e lavasse o pé de cada um antes de chegarem a se sentar na mesa, porque a mesa não era como a mesa de hoje. Se fosse a mesa de hoje, a gente entra e chega com o pé sujo e esconde debaixo do pé. Esconde os pés sujos debaixo da mesa. Mas as mesas antigas não eram assim, elas eram pequenininhas. E os caras sentavam com o pé para o lado e ficava aparecendo todo mundo com o pé sujo. E está lá, um querendo ser maior que o outro e todo mundo de pé sujo. Todo mundo com o pé empoeirado. Por quê? Porque ninguém se julgava o menor para lavar os pés uns dos outros. E estão debatendo quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior. E Pedro no destaque como sempre. Aí Jesus vem, tira suas vestes de rabino, amarra uma toalha em seu corpo, pega a bacia com água, começa a desatar a sandália de todo mundo, começa a lavar o pé de todo mundo.
enxuga com a toalha que estava enrolada em seu corpo. Aí Pedro está vendo a cena e Pedro fala: eu vou me destacar de novo. Quer ver? Ninguém falou nada. Quando chegar a minha vez, eu vou me destacar de novo. Esses covardes, ninguém fala nada. Eu vou falar, eu vou repreender o mestre. Eu já estou num nível elevado. Às vezes eu sei o que é o que é melhor para mim, mais do que ele às vezes. E o mestre está vindo, e quando chega na vez de Pedro, Pedro: não, nunca me lavarás. Não me lavarás porque o Senhor é mestre. Eu sou teu servo, então não pode lavar o meu pé. Meu pé não. Aí Jesus fala: Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro se sente quebrado na ideia. Pedro, ele toma um balde de água fria. Aí na emoção ele fala: Senhor, então lava meu corpo inteiro, eu quero parte contigo. Não, Pedro. Aí Jesus entra numa outra área e Jesus fala que somente os pés são necessários, porque vocês já estão lavados pela palavra, mas os pés é necessário, vocês estão em contato, vocês ainda estão no mundo, então sempre os seus pés vão estar empoeirados, e é necessário sempre ser renovado essa limpeza, e assim por diante. Mas Jesus está falando: o que eu ensino agora, vocês não entendem, mas vão entender depois. Lembra que Jesus ia mudar, virar o mundo de ponta cabeça? Essa coisa de ter destaque, essa coisa de ter as poltronas de destaque, as cadeiras mais elevadas. Tem igreja que a cadeira do pastor parece um trono. As outras cadeiras são até mais normalzinhas, mas a do pastorzão é um trono de ouro. Esse negócio de destaque para o homem veio lá de trás, mas já era para ter saído do nosso meio. Porque faz 2000 anos que Jesus falou: a partir de agora é o contrário. Faz 2000 anos que Jesus falou: ó, vocês estão na mesa e eu estou servindo. Quem está na mesa é maior do que o que serve. Mas aqui agora é diferente. Vocês são os menores, mas estão na mesa. Eu, o maior, vou servir. Porque o menor será maior e o maior será menor. Eu vim para confundir a sabedoria do homem. Eu vim para mudar esse negócio que vocês têm no coração e na mente. Quando forem convidados para um banquete, senta no lugar mais simples. Não sejam como os escribas. Não sejam como os fariseus que querem os destaques. Não sejam como eles que quando derem oferta querem fazer tocar trombeta para todo mundo ver. Não sejam como eles que quando oram, quando jejum, querem mostrar que estão fazendo. Faz o contrário. Entra em teu quarto, em silêncio, fecha a porta ainda e ora em oculto. Aí Pedro não está entendendo, Jesus está ensinando. E Pedro que era o destaque. E de fato era. Sabia, Pedro se destacava mesmo. Jesus tinha algo especial para Pedro. Amava a todos, ama a todos, vai galardoar a todos, vai abraçar a todos, vai honrar a todos. Mas alguns vão se destacar e vai ser a mão do Senhor fazendo isso. E você glorifique a Deus se você quiser. Mas não é porque um é melhor que o outro. Não vamos entender a eleição. Mas Pedro lá, estou partindo para o final. Pedro, quando você se converter, Pedro, você vai fortalecer seus irmãos. Aí Pedro, não, mestre, não. Pedro, eu vou ser entregue, Pedro. Não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu morro por ti. Eu te amo. Eu morro pelo Senhor.
Meu amor é igual o seu por mim. É amor ágape. Eu morro pelo Senhor se for preciso. Aí Jesus manda a real para o irmão Pedro. Fala, Pedro, ainda antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Ele está insistindo, não, Senhor, não. Os outros vão te abandonar, eu não. Por que falava isso? No seu coração, automaticamente, explicitamente está dizendo, eu estou num nível maior que o deles. Esse destaque é porque eu estou num nível maior que o deles. E não tinha entendido ainda que ele já fazia 3 anos que estava com Jesus e ainda não havia se convertido. Sabe, igreja, é possível eu estar aqui pregando, sendo usado por Deus. É possível ainda que eu estou no processo da conversão. Não estou falando da santidade, da perfeição, da estatura de varão perfeito que vamos atingir no último dia. Não. Estou falando da conversão. A mudança de mente, a transformação. Pode ser que eu ainda esteja no processo. Pode ser que ainda não aconteceu por completo. Pode ser isso com você. Pode ser isso com alguém que nos assiste, que faz tanto tempo, que serve a Deus, que é muito usado por Deus, mais usado que nós aqui, mais reconhecido. Um pastor famoso, alguém de uma banda famosa, quem sabe. A questão é, você está disposto a ouvir isso e saber que é Jesus falando, e você começar a deixar Ele trabalhar para que essa conversão aconteça logo? Ou você vai ficar mentindo para si mesmo e falar que já está ótimo e que você é melhor que seus irmãos, que o destaque que Deus te deu é por causa do seu nível de conversão que está elevado, seu nível de santidade é maior que seus irmãos? Ou porque eu estou com o microfone na mão e estou pregando uma mensagem boa, bonita, é linda a palavra de Deus, ela é linda. Ou porque eu estou com o microfone pregando, eu estou num nível maior e melhor que o seu. É muito fácil colocar um terno e uma gravata. É muito fácil esconder os defeitos às vezes. E Pedro continua insistindo. A questão é, você vai continuar insistindo até quando vai lutar contra Deus? Ou vai continuar dizendo, tá bom, do jeito que está aqui, o que Deus fez na minha vida, eu já vi testemunha assim. O que Deus fez na minha vida, vocês não lembram como é que eu era o terror, eu matava, eu roubava, eu fazia tudo. Agora já está bom, o que Deus fez. Mas continua com um monte de problema, continua com falta de amor, continua mentindo, continua com coisas que falam assim, não, são coisas pequenas. O que eu era muito pior. Até quando vai ficar lutando contra a palavra de Deus que fala com você? Até quando vai ficar arrumando desculpa para o seu próprio erro? E Pedro é teimoso, igual a gente. Não, Senhor, eles te abandonam, eu não. Mas o que a palavra do Senhor diz é que Jesus, depois de ser preso no Getsemane, Pedro até tenta pegar uma espada, cortar a orelha de um soldado. Jesus, não é este o caminho, Pedro. Aí depois, quando Pedro vê a grande multidão de soldados, ele também foge. Aí depois que Jesus é levado até Caifás, até Anás, vai para Pilatos e volta, e fica aquele negócio, aquele julgamento tão injusto. E aí Pedro vai querer dar uma observada, vai querer dar uma olhada, e a turma conhece Pedro. O inimigo não é onisciente, mas nos conhece. Ei, você é seguidor dele. Você parece com ele, você fala semelhante a ele, você se veste, você tem o cheiro dele. Não, eu não, nem conheço esse homem. Aí ele tenta ir para outro lado. Você não vai se ajustar lá no mundo.
Você não vai achar seu lugar lá no mundo, ainda que tenha uma grande fogueira para se esquentar no frio. Lá não é o seu lugar. Aí ele vai para outro grupo de pessoas, e mais um conhece ele. Você é Galileu, você é seguidor dele, eu já te vi com ele, eu nunca vi ele. Aí vai para o terceiro, e no terceiro ele tem um ápice de emoção, e a Bíblia diz que ele blasfema. O texto diz que ele blasfema e diz que não conhece esse homem. Eu não sei que palavra ele usou para blasfemar do seu melhor amigo. Eu não sei que palavra ele usou para blasfemar do Filho de Deus. Eu não sei que palavra ele usou, o texto não registra, não dá para associar, não dá para escrever. Sabe, alguém falando isso de Jesus. Eu sei que ele blasfema. A Bíblia diz que o galo canta, e a Bíblia diz que, não no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, em João, Jesus passa um pouco próximo dele e olha nos olhos dele nessa mesma hora. E o que me constrange é que saber que ele está observando os meus pecados, saber que ele está vendo. Eu não sei que palavras Pedro usou, mas eu sei que atitudes eu tenho usado para negar o meu mestre, mesmo sendo avisado, mesmo sendo lavado por ele todo culto, todo momento de intimidade. E assim como eu não sei que palavras Pedro usou, eu não sei que atitudes você tem usado. Mas o que mais dói é quando outros vêm. A multidão viu ele negando. Já reparou que quando parece que o pecado está só oculto e a gente sabe que Deus está vendo, e a gente tenta lutar contra, e daí a gente fica chateado, fica triste, mas parece que dói ainda mais quando as outras pessoas acabam vendo isso também. Quando outras pessoas ficam sabendo desse pecado, parece que dói mais. Estou pregando para crente sincero. Aí Pedro chora amargamente, foge. E ele lembra da palavra do mestre. E agora tem outro que começa na hora que ele mais precisava. Ele não está lá. Aí o mestre está muito ferido, passou a madrugada apanhando, foi chicoteado, sentenciado a uma quarentena de açoites de azorrague por Pilatos, e mesmo assim não aplacou a ira dos homens que queriam ele crucificado, mas era um plano maior, era um plano superior, porque vinha do Pai. Então era necessário ele ser crucificado, e agora aquele homem todo ensanguentado, todo ferido, todo machucado, humilhado, tem que levar a sua cruz até o Gólgota, pelas ruas de Jerusalém, de um chão não tão bem batido. Ele tem que levar todo aquele peso e ele não está suportando levar. Aí o seu melhor amigo não está lá. Aí Simão Pedro está escondido, acuado, remoendo o seu pecado, chorando amargamente, mas não está lá. E daí obviamente lá na frente ele vai saber que Deus envia outro Simão para ajudar Jesus a carregar a cruz. E o que mais dói é saber que somos negligentes, é de saber que poderíamos estar ajudando a obra de Cristo e estamos perdendo tempo nas fogueiras da vida, tentando se encaixar com o pecado, tentando se encaixar com o mundo, e o mundo está te rejeitando, o mundo está falando: você não é crente, você não é seguidor de Cristo, o que você está fazendo aqui? E você está tentando negar Ele, mas os olhos dele ainda estão sobre você.
E o que mais constrange é saber que enquanto você está perdendo tempo, ele está precisando de você e tem que ter outro Simão para ajudar Jesus a carregar a cruz. Talvez Pedro pergunta: quem ajudou ele chegar até a cruz? Foi um tal de Simão de Cirene. Foi um tal de Simão Sirineu, veio lá da África, veio adorar na Páscoa, e não sei como colocaram ele para ajudar a carregar. Aí ele lembra, não era para esse Simão estar lá, era para este Simão estar aqui com o mestre ajudando. Sabe, enquanto eu não enxergar que a minha negligência, mesmo estando crente, mesmo estando religioso, enquanto eu não enxergar que eu preciso melhorar para a conversão acontecer na minha vida, eu vou estar deixando de fazer tanta coisa para o meu Senhor. Sabe, porque tem gente negando a Cristo lá nas fogueiras da vida, tentando se encaixar no mundo, mas tem gente negando a Cristo aqui dentro da casa dele. Tem gente negando a Ele com o microfone falando dele. Tem gente negando a Ele sendo pastor de igreja. Tem gente negando a Ele louvando, cantando para Ele. E enquanto eu não enxergar isso e passar a mudar minha oração, falar: Senhor, sabe essas raposinhas? O Senhor já me livrou da boca do leão, o Senhor já me livrou da morte, o Senhor já transformou minha vida, o Senhor já me tirou tanto mal. Mas tem coisinhas que estão me atrapalhando ser seu discípulo. A tua palavra tem falado comigo que é necessário eu ainda me converter. É necessário eu ainda fechar essas brechas para o Senhor realizar todas as promessas que o Senhor falou para mim. Enquanto eu não enxergar, eu vou ficar aí patinando. Sabia que você poderia dar muito mais? Você poderia estar rendendo muito mais para o reino. O problema é que somos egoístas. Se estamos indo bem com a nossa vida pessoal, já está bom. Mas Pedro, quando foi chamado por Jesus lá no início, passou a noite inteira pescando. E depois que ele chega para a praia, Jesus está ensinando a multidão e fala: deixa eu entrar no seu barco. Isso é lá no começo. Aí Pedro fala: entra, vai no meio. E começa a ensinar do meio. Daí fala: agora Pedro, lança a rede. Senhor, não, essa é minha área. Já pesquei a noite inteira. Essa é minha área. O senhor ouviu falar que é marceneiro. Eu sou pescador. Eu conheço, não está bom. Aí Jesus: não, lança. Ali: tá bom, na sua palavra eu lanço. Lançaram a rede, encheram a rede. O barco quase vira, tiveram que chamar mais pessoas. Ou seja, foi uma pesca chamada maravilhosa. Houve uma mudança na vida financeira de um dia para o outro, ou de uma hora para outra, de uma pescaria para outra. Mas o que ele fez? Não, agora vamos administrar isso. Ele é do negócio. Vamos administrar isso aqui agora. Vamos negociar e vamos fazer muito dinheiro. Mas a Bíblia diz que eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. Não adianta, depois de ter abandonado, Jesus ensina a eles, fala assim: ó, quem põe a mão no arado não olha para trás, segue. Sabe, não adianta ser mais ou menos. Sabe, Pedro era legal porque ele tinha todos esses defeitos, tinha qualidade, mas ele era intenso. Ele era intenso. Ele errava muito, mas acertava muito. Ele estava sempre na disposição. Sabe? A questão é disposição para ser sempre abundante, constante, intenso. E para isso é necessário ser intenso na transformação.
Sabe isso que você sabe que está sendo cobrado, que você sabe que é algo que você fala assim, não, vai, está acabando o ano, 2021 está aí, vou colocar, eu estou assim. Sabe, a gente fala, não, eu vou fechar todas as brechas, 2021 vai ser diferente e tal. Mas começa já. Começa já. Pega essa palavra aí. Sabe, como se fosse aquelas profecias, como se fosse aquelas pregação zona que você fica todo emocionado e pega fogo e pula e ergue e tal. Entendeu? Pega ela. Como se fosse essa. Porque vem dia de restauração sobre a sua vida. Vem dia de renovo para o seu chamado, para o seu ministério. Você que está levando do jeito que dá, porque é o que tem para fazer. Você que um dia já sonhou com coisas maiores, mas não está dando e está apenas fazendo o que dá. Receba essa palavra. Tem restauração para a sua vida. Você largou o barco, você abandonou tudo. Você veio seguir Jesus e agora está, infelizmente, se contentando com o que está tendo, porque os seus erros são maiores que suas qualidades. E o que importa é você estar aqui, tudo bem. Mas tem uma palavra de Deus sobre sua vida. A restauração. Jesus está indo ao seu encontro. Jesus não te deixa. Jesus, Ele insiste em você. Depois Jesus ressuscita. A Bíblia diz que as mulheres vão lá no sepulcro. O anjo fala para elas, porque procura entre os mortos aquele que vive. Ele já ressuscitou, não está mais aqui. Ele prometeu que ressuscitaria e a palavra dele não volta. Ele fala e ele cumpre, ele já ressuscitou. Vai lá, fala para os discípulos e fala para Pedro. Esperar ele que ele está chegando. Por que falar para os discípulos e falar para Pedro? Porque Pedro já não se encaixa. Já acha que não se encaixa mais entre os discípulos. Se elas chegam lá e falam assim, olha como Jesus se preocupa com os detalhes. O anjo estava lá e falou para a gente ir esperar ele. E falou para todos os discípulos esperar ele. Pedro ia ficar cabisbaixo. Pedro foi reprovado, ele não passou no teste. Ele foi avisado, ele tinha destaque, ele era o melhor aluno, mas ele foi reprovado. Então ele não é mais discípulo. Mas o anjo diz, fala para os discípulos e fala para Pedro. Você pode até desistir do chamado. Você pode até desistir de ser crente. Você pode até desistir de ir para a igreja. Você pode até desistir de um ministério, de uma promessa, de algo que um dia ardeu em seu coração. Você pode até desistir de Jesus, mas Ele não desiste de você. Ele insiste. Ele insiste. Vamos terminar aqui. Eu acho que dá tempo do Ministério de Louvor louvar mais um hino. Vem aqui, galera, corre aqui, louva aqui. Aí Pedro está com medo e Jesus aparece entre eles e se manifesta e glorifica, eles glorificam o nome do Senhor. Ele diz, paz seja convosco, sopra neles o Espírito Santo. E fala, vão para Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E eles esperam Jesus. Jesus aparece no Monte das Oliveiras. Mas antes de ascender aos céus, o Pedro, que não está sabendo ainda o que fazer, ele fala que vai pescar. Ele fala que vai pescar e diz, e fala para os discípulos, e Pedro é influenciador. Aí os discípulos falavam, nós vamos também, e começam a pescar, mas à noite não pegam nada. Aí amanhece o dia. Quem que está lá na praia? A Jesus insistindo nele. Fala, filhos, tem algo para comer? Não temos. Joga a rede do outro lado, eles lançam. Enche a rede de 153 grandes peixes.
a rede não se rompe, eles conseguem puxar. E João conhece, fala assim, ó, é o Senhor. Pedro veste as roupas, porque ele havia se despido. Ele pula na água, ele vai nadando até o Senhor. E agora ele vai ter um momento. Agora ele vai ter um momento com o Senhor a sós. Se coloca de pé para me ajudar no clima aqui. Vem aqui esses 12 minutos, eu termino junto com a banda, prometo. Aí ele tem um momento lá com o Senhor e o Senhor vai restaurar ele. Aí está só os dois. Aí Jesus diz para ele: Simão, você me ama mais do que estes? Sabe, porque Pedro tinha dito, não, eles vão te negar, eles vão, mas eu não, quer dizer, eu te amo mais. O meu amor é de sacrifício. Aí Jesus usa essa palavra para perguntar se ele ama mais do que os outros, e Jesus usa a palavra de amor ele usa a palavra ágape para amor. Petrus, agapasmi. Pedro responde: Senhor, filose. Você já leu isso em João? Já leu isso em João? Nos últimos capítulos, capítulo 20, 21? Já leu que nessa pescaria última aqui, ele fala 3 vezes: Senhor, Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E Jesus fala: sim, Senhor, eu te amo. Depois ele fala de novo: Senhor, o Senhor fala para ele: tu me amas? Ele diz: sim, tu sabes que eu te amo. Pergunta 3 vezes: você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. E se entristece. E Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. E a gente acha que está tudo certo e Jesus está sendo repetitivo. Mas Jesus está usando a palavra: Pedro, você agapesme, você me ama com o amor de sacrifício que você tinha dito lá atrás. Aí ele responde: Senhor, eu aprendi, agora eu sou sincero, eu filose, eu te amo como amigo, mas o amor que o Senhor tem para mim eu não consigo, esse eu não alcanço. E Jesus pergunta de novo: Petrus, agapasmi, Senhor, filose, te amo como amigo, não te amo com esse amor ágape, eu não consigo. Agora eu sou sincero, eu já senti na pele que eu não sou melhor que os meus irmãos, eu já vi que eu também sou pecador, que eu não consigo. Aí Jesus fala na última pergunta: Petrus, filosmi, você me ama como amigo mesmo? Aí Pedro se entristece, porque ele fala: Senhor, tu sabes, somente amo como amigo. E Jesus fala: mas mesmo assim, apacenta as minhas ovelhas. Mesmo assim, com seu amor incompleto, seu amor não é semelhante ao meu. O meu é de sacrifício. Não há prova maior do que dar a sua vida pelos seus amigos. Deus prova seu amor para conosco, em que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus dá esse amor ágape, e a nossa resposta é no máximo um amor filéu, esse amor de amigos. Mas mesmo assim, Ele nos entende, Ele renova Pedro e fala: Pedro, vai chegar o dia, você era novo, você ia para onde queria, você se vestia, mas vai chegar o dia que você vai ter uma nova oportunidade de me glorificar. Vão te levar para onde você não quer, vão te vestir de um jeito que você não quer. Vai ser nesse lugar, quando você estiver velho, o seu amor vai ser transformado do filéu para o ágape. O seu amor vai aumentar, o seu amor vai se multiplicar, você vai arder, vai queimar, seu amor vai te consumir por mim, vai consumir sua vida por mim. Porque Pedro ia ser crucificado, Pedro ia morrer lá na frente,
e ele glorifica a Deus, porque ele fala: você conhece de Jesus? Você vai ser crucificado se dizer que você o conhece. E ele diz: eu conheço tanto ele, que eu não sou digno de ser crucificado como ele. Me crucifica de ponta cabeça, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu conheço tanto, que eu sei que não sou digno de ser semelhante. Ele te entende, ele entende a sua fraqueza, ele entende seu amor inconstante, ele entende, mas ele te chama, ele entende, mas ele não desiste, ele entende, mas ele insiste em você. Aleluia. Feche seus olhos, cante ao Senhor, adore ao Senhor. Logo depois o pastor orará por nós. Feche seus olhos com a mão no seu coração e adore ao Senhor. Minha trajetória foi marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança foi marcada por lembranças que o tempo não levou. Como chora o meu coração.
desistir de nós. Obrigado por não desistir de nós. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele temor não mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode com alegria dizer isso nessa noite? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu creio, porque Ele vive, não precisa temer. Temor não há. Eu creio, mas eu sei que a minha vida está na mão de quem? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive. Então é só ficar tranquilo, porque Deus está no comando de tudo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, oramos ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra que foi ministrada ao nosso coração, Senhor. Que nós possamos voltar para nossa casa convictos, ó Pai. Assim como o Senhor fez na vida de Pedro, eu sei que o Senhor fez na vida de muitos outros Pedros aqui nessa noite. Pessoas que talvez exerceram um ministério e hoje se encontram parados, ouviram a sua voz, ó Pai. E nós estamos aqui atendendo o chamado do Senhor. Pai, que o Senhor continue ministrando aos corações, ó Pai. Sabemos que a guerra, a maior parte da guerra que nós travamos não é tanto aqui dentro. É sim quando o culto aqui termina. É quando nós voltamos para a nossa realidade, para a nossa casa. Deus, no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa conduzir os teus filhos, que eles possam ser mais do que vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, lembrando os irmãos, quarta-feira, nós temos quarta profética. Eu estou sentindo a ausência da maioria dos irmãos.
Especial os obreiros. Os obreiros não podem faltar na quarta-feira, irmãos. Quem exerce ministério, quem canta, quem prega, quem dança, vocês têm que estar aqui aprendendo a palavra do Senhor Jesus. Amém? Sábado agora nós temos de novo culto de jovens, né, Diego? Vai ser trocado, né? Por causa de uma agenda que o Diego vai precisar atender. A gente conversou. E eu vou estar presente aqui também, tá, Diego? Vamos estar junto aqui. E vamos ter a participação da banda Doulos. Vai ser especial, tá bom? Então eu conto com a participação de todos os jovens e de todos os irmãos. Ontem eu senti a ausência da maioria dos irmãos. E não é a primeira vez que eu estou sentindo a ausência dos irmãos. Assim como eu cobro nos outros departamentos, quando os demais não vêm, eu também vou cobrar quando vocês não vierem no culto de jovens. Não fiquem em casa assistindo Netflix, assistindo televisão. Vem para a casa do Senhor Jesus aprender a palavra do Senhor. Vou pegar um gancho aqui na palavra que foi pregada. Não fica lá na sua casa com as fogueiras estranhas. Vem para a casa do Senhor, que aqui o fogo é santo. Amém? Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e nós dizemos amém. Lembrando, os jovens, não vai embora, tá? Fica aí, tá bom? Que o Diego e a Rafa tem uma palavrinha com vocês rapidinho. Glória a Deus. Deus abençoe você de casa. Foi uma bênção tê-lo conosco. Que Deus abençoe você, te dê uma ótima semana em Cristo Jesus.